Olá, pessoal, bem-vindos ao nosso módulo 4 do curso Como Pensar como Cientista, o método científico e os limites da ciência. E hoje, nesse módulo 4, a gente vai analisar os limites do conhecimento científico e mergulhar fundo, pelo menos na estrutura, nas raízes da filosofia da ciência moderna do século XX, ok? Então, nessa nossa primeira aula, a gente vai explorar o que a gente já conhece. Isso é muito importante, porque, de certa forma, situa um pouco o que a gente tem discutido nesse nosso curso dentro desse contexto mais filosófico que a gente vai analisar daqui a pouquinho. Então, se vocês lembram bem, né, o que a ciência faz? Ela é um flerte com o desconhecido, ou seja, ela é uma forma da gente entender aquilo que está além da nossa percepção direta das coisas, ou se está dentro da nossa percepção direta das coisas, é você analisar isso com um certo cuidado analítico, né? Porque, por exemplo, como eu mencionei no caso do Galileu, e a gente vai voltar a falar hoje sobre o Galileu de uma outra forma, né? As aparências enganam, né? Por exemplo, quando a gente vê uma pedra e uma pena caindo ao mesmo tempo, né? A gente fala, claro que a pena vai demorar mais para cair. E realmente, na presença do ar, isso é verdade, mas na ausência do ar, isso não é verdade. Todos os objetos caem exatamente com a mesma proporção, com a mesma aceleração que é causada pela gravidade, né? Então, para você sacar essas coisas, você tem que criar modelos, você tem que criar toda uma metodologia experimental, que foi exatamente o que o Galileu fez, né? Então, nessa primeira aula, explorando o conhecido, eu queria falar de 3 aspectos da ciência que são muito importantes. Primeiro, a importância dos instrumentos, que é uma coisa que a gente já viu aqui no nosso curso, mas vale a pena revisitar para a gente ver como que os instrumentos realmente mudam a nossa visão de mundo, e mudaram na história a nossa visão de mundo. Na segunda parte, eu quero falar da importância dos modelos, né? Que é a ideia de como a gente descreve aquilo que os instrumentos nos dizem sobre a realidade, né? Como que a gente cria essas simplificações para poder entender melhor as coisas, o que eu mencionei como sendo o mapa e não o território no módulo 3. Então vocês estão vendo como tudo está se encaixando direitinho no nosso curso, né? Aqueles conceitos que a gente analisou antes, agora a gente está reanalisando com uma outra ótica, uma ótica um pouco mais profunda, porque agora vocês têm o conhecimento, o equipamento pedagógico para poder entender melhor essas coisas, que é exatamente o nosso objetivo. E a terceira parte, então, instrumentos, modelos, e a terceira parte é a parte da imaginação, em que a gente vai falar um pouquinho mais poeticamente desse papel da imaginação na criatividade científica, ok? Então vamos lá, começando com os instrumentos. Então, vocês estão vendo aí nesse slide, na parte superior, 3 instrumentos de observação dos céus. Primeiro tem lá um astrolábio antigo, da Idade Média, que foi provavelmente desenvolvido pela cultura muçulmana, né, que na época tinha tomado conta, vamos dizer, da Península Ibérica, do que hoje a gente chama de Portugal, Espanha e o sul da Itália também, né? E o astrolábio é um instrumento extremamente antigo que permite que as pessoas consigam, a olho nu, perceber exatamente a posição de várias estrelas, né, nos céus, quer dizer, a posição angular, né, tanto a altura, né, da posição quanto a posição em relação ao Sol, a posição do Sol, o nascer do Sol, a posição da Lua. Então o astrolábio era um instrumento que, quando você ajusta ele, você consegue se situar dentro da superfície da Terra com relação aos céus. E o astrolábio foi extremamente importante porque com ele você podia fazer uma astronomia a olho nu, com uma certa precisão. Então, a ideia de precisão é muito importante. A gente viu isso, né? Quando a gente analisou um pouco a história lá do Tycho Brahe e do Johannes Kepler, como que o Tycho Brahe, em torno de 1570, 1590, nesse período de 20, 30 anos aí, até 1600 mais ou menos, como que o cuidado observacional dele, quer dizer, a ideia de que você, para entender a dinâmica dos objetos celestes, os planetas,
os cometas, as estrelas. Para você entender como eles estão se movendo, você precisa medir como eles estão se movendo de uma forma precisa, né? Então isso é extremamente importante, porque se faz uma medida que não tem muita precisão, então não adianta nada. Por exemplo, você está fazendo uma dieta, né, e quer saber se você está perdendo peso ou não, mas a sua balança é terrível, dá toda errada. Então um dia você fala, olha só, eu peso 65 quilos, aí no outro dia a balança acusa 72 quilos, você começa a arrancar os cabelos, dizendo, essa minha dieta não está funcionando, o que está acontecendo? E não tem nada a ver com a dieta, tem a ver com um instrumento que não está bem calibrado, né? E com as medidas que você está baseando todo um comportamento, aí nesse caso a sua dieta, né, que está totalmente errado. Então você precisa confiar nesses seus instrumentos, na qualidade dos instrumentos, e você precisa então usar esses instrumentos com a maior precisão possível. Então o grande pulo da história da astronomia com relação a isso se deu justamente quando o Galileu pegou um telescópio que ele não inventou. Em 1608 o telescópio tinha sido inventado na Holanda, ok? E ele pega esse telescópio, mas como a gente contou na história dele, ele aperfeiçoa, ele melhora a precisão desse instrumento. E com essa melhora para um fator de 30, a magnificação do instrumento que o Galileu usou, comparado com o instrumento original, permitiu que ele pudesse olhar para os céus de uma maneira absolutamente sem precedentes. Imagina isso, pessoal. Imagina a emoção de você saber que você é o primeiro ser humano a ver uma coisa que ninguém tinha visto na história da humanidade. Isso, obviamente, mexe com a sua cabeça, né? Então, o Galileu, quando ele escreveu o livro dele, em que ele conta um pouco sobre o que ele descobriu com esse novo instrumento científico, esse telescópio, sobre os céus, né? Então ele fala sobre a Lua como sendo um objeto celeste imperfeito, né? Com as crateras e as montanhas. Ele fala nas luas de Júpiter, ele conseguiu ver as 4 maiores luas de Júpiter. Ele fala sobre as orelhas de Saturno, como eu comentei antes, as fases de Vênus, as manchas solares. Ninguém tinha visto isso antes, pessoal. Quem viu isso pela primeira vez foi ele. E o livro em que ele relata, não todas, mas algumas dessas descobertas, o primeiro livro dele, que foi publicado em 1609, ele chama de O Mensageiro das Estrelas. Tem uma maneira existe uma certa disputa com relação a como traduzir, porque o livro foi escrito em latim. Em latim ele se chama Siderius Nuncius, né? Anúncio, né? A ideia do anúncio, né? Siderius, sideral, estrelas, né? Então a tradução do latim pode ser vista de 2 formas. A primeira é o mensageiro das estrelas ou a mensagem das estrelas, né? Então se você pega a mensagem das estrelas, quem que está interpretando essa mensagem é o Galileu. Se você pega o mensageiro das estrelas, quem que é esse mensageiro? É o Galileu. Então, essencialmente, ele se pôs no papel, né, no papel do cara, da pessoa que representa ou que traduz a linguagem das estrelas para o resto da humanidade. Se vocês voltam para o comecinho do nosso curso, vocês vão lembrar de que eu mencionei a importância do xamã nas culturas nativas de toda a história, através de todo o planeta. O xamã era justamente esse tradutor da mensagem dos deuses, das estrelas, nos céus, para o resto da tribo, para a comunidade. De uma certa forma, o papel do cientista, então, a partir do Galileu, é desse xamã científico, ou seja, a pessoa que está traduzindo para a comunidade o que ele está vendo ou ela está vendo sobre a natureza, sobre os céus, né? E foi aí, então, que Galileu teve uma sacação muito importante, foi por que eu vou escrever livros em latim, eu vou escrever meus livros em italiano, para o resto do mundo poder entender, porque o latim, na época, 1610, 15, era a linguagem da igreja, né? A linguagem que era aprendida e falada nos monastérios, não era a linguagem das pessoas nas ruas. Ele queria que as pessoas nas ruas entendessem essa nova ciência, né? Tanto que um livro que ele vai escrever mais tarde chama Diálogo sobre as 2 novas ciências. Que novas ciências são essas? Primeiro,
a ciência do Aristóteles, e segundo, a ciência do Copérnico, a ciência do Sol no centro. Ou seja, ele quer divulgar a ciência. Então você vê que o Galileu foi um grande divulgador científico. Então quem acha que divulgação científica é uma coisa nova tem que estudar um pouco da história da ciência ou assistir o Física para Poetas ou esse curso aqui em que a gente conta essa história direitinho. Então o grande pulo aí foi do astrolábio para o telescópio do Galileu, mas obviamente a história da astronomia continua com o desenvolvimento cada vez mais incrível dos telescópios, não é isso? E chegando, por exemplo, nessa outra imagem que eu tenho aí, que é do Observatório Europeu do Sul, né? ESO, European Southern Observatory, que são os observatórios que os astrônomos da Europa colocam no deserto de Atacama, no Chile, né? E tem vários tipos de telescópios diferentes lá, né? E esses telescópios, então, eles contam uma história do universo que já é muito diferente da história que o Galileu podia contar, porque esses objetos têm uma precisão muito maior, né? Tem um alcance muito maior, e com isso a gente consegue ampliar o nosso conhecimento do universo de uma forma que o Galileu jamais podia ter sonhado, né? E a ciência, então, depende disso. Na linha de baixo, aqui nesse slide, você tem um microscópio já bastante moderno e um acelerador de partículas lá do CERN, que é esse acelerador na Suíça, ok? Em que você está tentando entender cada vez melhor, não o mistério dos céus, mas o mistério da matéria, né? E o desenvolvimento do microscópio, mais uma vez, conta essa história, né? Em que a gente pode ver a vida de uma forma cada vez melhor. Eu vou voltar a isso daqui a pouquinho. Então, modelos. Falamos dos instrumentos, dos modelos. Os modelos descrevem o conhecido, né? E eu tenho aqui 4 etapas da nossa história de como a gente entende o que é gravidade. Então, na etapa 1, a gente tem ali uma imagem que é não do Aristóteles, obviamente, mas é baseada na filosofia do Aristóteles, que é absolutamente absurda, né? Você tem ali um canhão que está disparando uma bala de dentro de uma vila medieval para tentar atingir um acampamento que está do lado de fora, provavelmente o acampamento do exército invasor. Então, essa gravura mostra qual é a trajetória da bala do canhão de acordo com a filosofia do Aristóteles. Então, o Aristóteles fala que existem 2 movimentos naturais, 2 movimentos, né? O movimento natural, que é a queda livre de um objeto que tem massa que vai cair, né? E o movimento forçado, que é quando você joga um objeto. E esses 2 movimentos andam em linha reta. Então, a bala do canhão, segundo Aristóteles, vai numa linha reta para cima e depois, quando perde o que ele chama de ímpeto, a força, né, com que você joga, esse objeto cai numa linha reta para baixo. Okay? Segundo os aristotélicos, durante quase 2000 anos, pessoal, era assim que as pessoas imaginavam o movimento das coisas, mesmo que fosse óbvio para todo mundo que se você jogasse uma pedra, essa pedra ia fazer uma trajetória que a gente chama matematicamente de uma trajetória parabólica. Mas o poder do dogma da filosofia do Aristóteles era tão grande e ele era ainda reforçado pela igreja que todo mundo acreditava nessa maluquice. Aí vem o Galileu, né, e mostra que não é nada disso, que um projétil, você pode entender o movimento desse projétil separando o movimento em 2 partes. Primeiro você tem o movimento horizontal, que é com uma velocidade constante, associado ao movimento que é vertical para baixo, que é acelerado devido à aceleração da Terra. Então, quando você coloca essas 2 coisas juntas, eu tenho um desenho aí que mostra um canhão e uma bala de canhão e essa trajetória parabólica da bala de canhão. Quando você soma esse movimento com velocidade constante horizontal e esse movimento para baixo com uma velocidade que está em aceleração, quer dizer, está aumentando como função do tempo, você mostra então que a combinação desses 2 movimentos é uma parábola, que é o que a gente vê. Então repara a importância do modelo aqui, né? O modelo do Aristóteles, para cima vertical e para baixo vertical, comparado com esse modelo do Galileu que descreve a nossa observação. Isso é um pulo absolutamente essencial na história da ciência, em que a gente está usando modelos
para obter uma descrição matemática, porque o Galileu vai e escreve a equação desses dois movimentos combinados e mostra que a distância com que o objeto cai em queda livre, né, quando você larga ele assim, vai com o quadrado do tempo. Isso é uma coisa que ninguém tinha feito antes, muda tudo. Okay? O poder do modelo. E aí a parte 3 dessa conversa é Newton com a gravitação dele, em que ele mostra que não só o que o Galileu estava falando está certo, mas como a gente pode usar essa ideia de projétil para descrever, por exemplo, a órbita da Lua em torno da Terra, que a Lua também é um projétil que também tem uma velocidade horizontal e uma aceleração vertical para baixo, só que longe, né, da atmosfera da Terra, e, portanto, ela não tem fricção nenhuma, né? E porque a Terra é circular e como essa velocidade horizontal da Lua é muito grande, ele tem uma sequência de desenhos aí que eu mostro nessa gravura, em que eventualmente, se você tem uma velocidade horizontal grande o suficiente, alta o suficiente, esse objeto ele vai cair sempre, mas porque essa velocidade persiste, ele nunca bate na superfície da Terra e com isso você tem o que a gente chama de órbita. E é por isso, pessoal, que os astronautas, quando eles estão num foguete em órbita em torno da Terra, tipo a Estação Espacial Internacional, eles estão sem massa, porque eles estão caindo, feito quando você entra no elevador, se o elevador desce muito rapidamente, você se sente mais leve, se o elevador despenca, que visão horrível, se o elevador despenca, você flutua, igualzinho aos astronautas na espaçonave deles. E finalmente o Einstein, com a relatividade geral, mostra através de um outro tipo de modelo, que é a curvatura do espaço, que é representado matematicamente pelas equações dessa relatividade geral, que são super complicadas, a gente aprende isso só ao nível avançado num curso de física ou na pós-graduação, que você pode interpretar a gravidade como sendo uma curvatura do espaço. Então tem aí 4 episódios fundamentais na história da gravidade que demonstram a importância dos modelos para simplificar as observações e ajudar a gente a matematizar essas descrições do mundo natural, ok? E eu queria então agora mencionar o papel da imaginação. Obviamente esses modelos todos que a gente discutiu dependem não só da observação, mas da imaginação humana. Né? Nós somos capazes de criar esses modelos. Então eu diria que a imaginação é aquela qualidade que nós temos de poder ver além das aparências. Né? Quando você cria uma obra de arte, ou quando você cria um modelo ou uma teoria científica, você está indo além do óbvio, além das aparências, você está criando pontes entre saberes que antes eram desconectados. Né? E o Einstein, eu queria mencionar isso daqui, porque ele tem uma frase muito linda que eu uso bastante quando eu dou palestras, em que ele fala sobre isso. Ele diz o seguinte, que a emoção mais profunda que podemos experimentar é o mistério com M maiúsculo. A emoção que está no coração da verdadeira arte e da ciência. Repara, ele coloca essa emoção do mistério no coração não só da ciência, mas das artes também. Né? Aquele que o desconhece e não sabe se maravilhar está mais morto do que vivo. Então a ideia de que você precisa dessa conexão, desse flerte, dessa atração pelo mistério para ser uma pessoa criativa nas ciências e nas artes. E isso é óbvio, né? Nas ciências você está tentando entender esse desconhecido, a gente vai ver isso na aula 2 daqui a pouquinho, e nas artes você também está lidando com o desconhecido do espírito humano, né? Aquilo que a gente não vê diretamente nas nossas ações, nas nossas escolhas, nos nossos valores, nas nossas emoções. Então, para o Einstein, a fonte da criatividade nas artes e nas ciências, né, que são várias, é a mesma. É essa atração que a gente tem pelo mistério, ok? Então é muito importante a gente entender isso para a gente criar um pouco de lirismo quando a gente fala de ciência e não achar que ciência é só aquela coisa chata que lida com dados frios sobre a realidade. Nada disso, moçada. A ciência tem um lado muito lírico, que é esse lado espiritual, que conecta a gente com uma coisa que é muito maior do que nós somos, que é justamente esse mistério da existência e como que a gente se relaciona com
o mundo, ok? Então lembrem-se disso quando vocês estiverem aprendendo alguma coisa nova sobre ciência ou refletindo sobre ciência. É isso, pessoal. Essa é a nossa aula 1 do módulo 4. Até daqui a pouquinho com a aula 2.